Hiboku, você poderia ter mencionado que existe um tigre tão feroz adormecido perto da fronteira de Han. Essas foram palavras de Ordo sobre Shibashou. É isso aí, roda a vinheta! Salve, salve, seres humanos! Hoje nós iremos falar sobre esse personagem absurdo conhecido como Shibashou. Mas antes do vídeo começar, lembre-se de curtir, comentar, compartilhar, dá aquela moral no vídeo, desce aqui na descrição, vai nas nossas redes sociais. Eu tô tentando movimentar o Instagram, é uma parada que eu estou acostumando, ainda mais vai ser movimentado. Então, vai aí na descrição e dê aquela moral. Então vamos logo para o vídeo. No mundo brutal de Kingdom, aonde generais se tornam lendas, impérios nascem em meio ao caos. Poucos guerreiros carregam uma aura tão enigmática e imponente quanto Shibashou. Um homem com poucas palavras, mas um grande impacto dentro da história de Kingdom. Hoje você irá saber a história, a filosofia, os feitos deste grande general que habita na cidade de Seika. Shibashou é uma das figuras mais enigmáticas de toda Kingdom. Um general que nunca buscou a glória, mas sim o dever de proteger a sua cidade, suas terras e cidadãos. Ele sim é um exemplo de cidadão de Zal. Em um reino onde traições e ambições destroem impérios, Shibashou se mantém como uma fortaleza inabalável. Mas quem é esse guerreiro com poder colossal, cujo nome é dito em toda Zal e conhecido em várias terras da China? O motivo é simples. Vamos entender o porquê que essa lenda se manteve oculta durante todos os arcos de guerra entre Qin e Zal. Bom, Shibashou é o senhor de Seika, uma cidade no extremo leste de Zal. Diferente dos outros generais que buscam uma glória e poder, ele se tornou o guardião da sua própria cidade. Ele não tem objetivos de se tornar maior do que ele é, justamente porque ele sente o dever de proteger Seika. Seu olhar é melancólico, escondendo um líder atencioso que sempre está botando o bem de sua cidade acima de sua própria ambição, já mostrando que a filosofia de Shibashou é muito diferente de outros personagens de Kingdom. Seika não é apenas uma cidade, ela é um símbolo, um bastião contra qualquer ameaça que se aproxime. Sua localização estratégica a torna uma das fortalezas mais importantes de Zal. Mais do que isso, é um reflexo do homem que a comanda. Afinal de contas, é uma cidade que é intocável pela ambição de outros, incluindo os próprios reis de Zal, fazendo um contraste com o próprio Shibashou. Seika não é apenas uma cidade, é um símbolo, um bastião contra qualquer ameaça. Sua localização estratégica a torna uma fortaleza mais importante do que Zal imagina. Mais do que apenas um reflexo, ela é literalmente a personificação de seu líder. Muitos subordinados queriam que Shibashou entrasse na guerra de Qin contra Zal, dizendo: meu senhor, a ameaça de Qin cresce a cada dia, por que não buscamos apoiar a corte? Shibashou sempre responde de forma tranquila e calma: a corte abandonou Zal há muito tempo. Seika permanecerá forte, nós nos defendemos, não porque esperamos que outros os façam. Justamente isso torna Seika uma cidade que pode confrontar até o próprio rei de Zal, nunca buscando se destacar do estado de Zal. Shibashou sempre viu isso como uma forma de autodefesa, sendo que se ele não participasse de um governo corrupto, sua cidade não seria corrupta. Uma das filosofias mais interessantes que você tem com este personagem. Se você não sabe, Shibashou possui habilidades e liderança dignas de um grande general. Tanto é que o próprio Hiboku, que é um dos 3 grandes céus de Zal, o recomenda para se tornar o mesmo, se tornando Shibashou um dos 3 grandes céus de Zal. No entanto, ele recusa essa posição, falando que ele estava doente, mas a verdade, porém, era muito mais profunda. O verdadeiro motivo de sua recusa é o desprezo total e completo pela corte de Zal. Ele não aceita que o rei de Zal seja corrompido e tenha atos tão profanos. Isso faz com que Shibashou, que é um homem extremamente honrado, negue qualquer ajuda à corte de Zal. Hiboku sempre diz: Shibashou, você sabe que Zal precisa de você, junto poderemos salvar este reino. Shibashou diz a Hiboku de forma muito calma: eu luto pelas pessoas, não pelo rei. Enquanto a corrupção reinar em Kantan, meu lugar
será aqui com aqueles que ainda acreditam na honra, justamente porque Shibashou ele não compactua das formas e atos, afinal ele sabe que o rei de Zal é uma pessoa desprezível e o seu primeiro-ministro é uma pessoa pior ainda, já mostrando que Shibashou, mesmo estando tão distante da capital, ainda assim permanece sabendo de todos os assuntos internos. Bom, dizem que a força de Shibashou é lendária, ele apenas não se destaca como estrategista, mas também como um grande guerreiro. Dizem que seus passos faziam a terra tremer e sua estatura gigantesca inspirava tanto respeito quanto medo em homens que nunca o viram. Mesmo contra a maior potência militar que é Qin, ele permaneceu inabalável. Seu exército demonstra um espírito indomável, algo que ele valoriza profundamente. E embora lamente as mortes em campo de batalha, Shibashou ele sempre busca não lutar caso não necessário, mas se a luta for necessária, ele lutará com todas as forças contra o seu inimigo. No meio do confronto com o exército invasor de Qin, que começou a marchar em direção a Zal, Hiboku reúne todos os exércitos Zal disponíveis para reforçar a frente ocidental. Isso abre uma oportunidade do grande general Wordo de Han invadir as terras orientais de Zal, conquistando várias cidades e castelos. Quando ele vira os olhos para a seca, Shibashou parte para o confronto contra o Wordo com 5.000 homens, deixando Hiboku até menos preocupado, sabendo que Shibashou estava lá lutando contra o mesmo. Com esse confronto, acaba que Wordo resolve recuar justamente pela força esmagadora de Shibashou e seu exército. Mesmo sendo uma unidade pequena de 5.000 homens contra o exército, ela foi capaz de repelir de forma bem eficaz o exército de Han. Bom, depois disso, nós temos um pequeno imprevisto aonde que Hiboku ele é traído pela corte de Zal. Quando o rei de Zal, após a sua morte, coloca o seu filho mais novo como rei do trono e não o seu mais velho. Isso causa um problema e uma guerra interna, fazendo com que Hiboku seja tratado como criminoso e prisioneiro. Após a fuga de Hiboku, Shibashou manda uma carta para Hiboku, dizendo que ele poderia usar Seika como um santuário para o resto de suas forças e que ele possa descansar. Após Hiboku voltar como comandante supremo de todas as tropas de Zal para poder repelir o ataque de Qin, foi enviado Gakushou e Shougaryu com ele para poder falar com Shibashou. Durante o arco da retaliação de Zal, aonde que Shibashou reúne seus homens, ele demonstra uma habilidade estratégica. Ele enviou seus servos Kansaru e Jiaga para treinar o exército Houmou para emboscar o exército de Qin, para que eles pudessem retalhar o ato absurdo que Kanki fez contra o exército de matar 100.000 homens de Zal. Isso faz com que comece uma certa guerra muito mais interessante. Durante o arco de Hango, antes da batalha, Shibashou se encontra com seus vassalos Kansaru e Jiaga dentro da cidade de Hango. Seu exército é posicionado no centro, diretamente oposto ao exército de Ousen. Antes do confronto, ele deseja boa sorte a todos seus generais, sabendo que Ousen é uma figura muito poderosa e enigmática. O exército de Denrim saiu para matar Jiaga. Ele liderou suas tropas pessoais. Em seguida, ele avançou para atacar o QG de Ousen, já mostrando o quão poderoso Shibashou é. Isso causou um estresse absurdo na obra. Durante esse ataque, ele não só mata generais importantes de Ousen, como ele quase mata o próprio Ousen nesse ataque. Bom, Shibashou pode ser um homem de poucas palavras, mas suas ações falam por si mesmo. Como um dos grandes generais de Zal, seu papel no futuro da guerra pode ser decisivo. Ele representa o último bastião de resistência contra Qin. A sua presença contínua, sendo um enigma no tabuleiro de Kingdom, faz com que muitos generais pensem nele como uma potência perigosa dentro do próprio escopo da guerra. Com a guerra se intensificando, Hiboku de volta ao campo de batalha, eu fico pensando, Shibashou, mesmo sendo o guardião de Seika, após essa guerra, caso o Zal ganhe, ele será coroado como um dos 3 grandes céus de Zal e ele ainda se manterá fiel a Zal, justamente sabendo da corrupção. Bom, se eu particularmente não sei, estou vendo o mangá como todos vocês e eu cheguei nessa conclusão. E o que você acha de Shibashou? Ele poderia ser um pilar que mantém Zal de pé contra Qin, ou ele pode simplesmente ver a corrupção que está tendo dentro do governo de Zal e desertar desta guerra? Deixe sua opinião nos comentários, curta, comenta, compartilha, dá aquela moral porque nós adoramos Kingdom, e se você gosta de Kingdom tanto quanto eu, então você vai fazer isso.